período de tempo destinado. Tem a palavra agora o doutor Péricles Pradi, que fará a sua sustentação oral também por 30 minutos, conforme convencionado por Vossas Excelências. Estamos aqui seguindo todas as normas, né, de saúde, higienizando todo o ambiente no momento adequado, seguindo também os protocolos de saúde devido ao momento em que estamos vivendo. Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Oeschger, que preside este Tribunal Especial de Julgamento. Excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadora, excelentíssimos senhores deputados estaduais, entre os quais rendo especial homenagem a Laércio Schuster, meu conterrâneo, eminente colega ex-adverso, Dr. Marcos Probst, rendo especial homenagem ao denunciante que aqui representa, o Dr. Ralph Guimarães Zimmer Júnior, meu colega também, eu faço questão de assinalar a sua presença e participação, Dr. Leandro Maciel, servidores da Casa, na pessoa do Dr. Rogério Duarte da Silva, meus cumprimentos pela representação da OAB de Santa Catarina, senhoras e senhores. Em 1981, logo após o lançamento do livro Crônica da Morte Anunciada, de autoria de Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura, cujo livro não tem a qualidade literária de Os 100 Anos de Solidão, mas que criou-me, já naquela época, a sensação de como nós deveríamos ou devemos nos comportar diante da possibilidade de um resultado que adredemente nós já sabemos qual será. Esta sensação eu tive hoje, renovada, não literariamente, não fictamente, mas com os pés no chão na realidade, porque fiquei preocupado com as observações de alguns eminentes colegas advogados que me disseram o seguinte: você vai participar hoje desta sessão e pôr a sua cabeça e do seu constituinte na guilhotina? Ora, eu não tenho vocação de Danton, e muito menos de Robespierre, e não estamos no Ancien Régime, na época da Revolução Francesa. Nós estamos no Brasil, onde vige o processo democrático de direito.
em que não se pode, de forma antecipada, já dizer que alguém é culpado ou inocente, não obstante a presunção de ordem constitucional. Afasto agora esta desagradável sensação de falar sem levar em consideração tudo quanto eu direi. Abstraída a emoção, dados de natureza marcantemente técnica. De início, queria dizer algo e que, obviamente, para os eminentes desembargadores e também para os deputados, tem um certo sabor de obviedade. Primeiro ponto. Todos estão cansados de saber que impeachment não atrai processo com moldura penal. Nós não estamos diante de um instituto de direito penal. O julgamento do impeachment, ele é visceralmente político, com certo arcabouço jurídico que apenas justifica, para efeitos de tipificação, a existência ou não de crimes de responsabilidade. E quando se fala em crimes de responsabilidade, esta palavra crime não tem o mesmo significado do delito comum. Não obstante, algumas vezes é possível que determinados atos também o atraiam. Mas, neste momento, a nossa atenção deve convergir para uma outra moldura política. É um julgamento político. Eu digo isso porque, muito embora eu tenha ciência e convicção da importância de determinadas questões jurídicas, estas não podem ter um peso tal que nós substituamos um julgamento político que trata de infrações político-administrativas, como se nós estivéssemos aqui, por mais respeitada que seja, a presença quase física de um tribunal de justiça, em que pese o respeito devotado. Eu faço esta introdução abordando este ponto porque quarta-feira houve um julgamento interessante pelas câmaras reunidas de direito público do Tribunal de Justiça, em que se decidiu pelo conhecimento de uma reclamação proposta pela Associação dos Procuradores do Estado, que, no meu entender, sequer deve ter sido conhecida, mas não é matéria para ser tratada aqui. Reclamação esta que resultou procedente. Para quê? Para desconstituir uma medida cautelar legítima e juridicamente bem posta do Tribunal de Contas do Estado e permitir o pagamento de atrasados, que atinge valores bem superiores
a 8.500.000, talvez bem mais, além dos pagamentos mensais de R$800 mil para a categoria, por mais respeitada que seja. E esse julgamento foi tido como substituto deste tribunal, porque com base naquela decisão, a imprensa já resolveu, já devolveu o eminente governador Carlos Moisés da Silva para o seu posto de governador. A boca pequena, todos falam dessa forma. E, afinal de contas, então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Mas não é assim. As instâncias são distintas. As instâncias são distintas e julgam de modo distinto. Uma, estritamente jurídica, outra, numa concepção política, conquanto com viés jurídico em certos aspectos. Mas como foi dada tanta atenção a este julgamento a ponto de querer que ele substitua o de hoje, devo dizer que eu me convenci foi com o primoroso voto do desembargador Hélio do Vale Pereira, acompanhado por mais 6 desembargadores. Foram 12 votos pela procedência da reclamação e 7 votos contrários. Hoje, há aqui 5 desembargadores que, se lá tivessem e atendessem aos critérios aqui estabelecidos, poderiam ter um outro ponto de vista. Como teve em 2010, o mesmo grupo de câmaras, oportunidade em que o então desembargador Newton Janck, com base num voto primoroso do desembargador Jaime Ramos, demonstrou que era impossível admitir a isonomia. Feita esta ponderação, tenho que ingressar no tema propriamente dito, que é o da caracterização dos crimes de responsabilidade. A Lei 1709, de 1950, dispõe nos seus artigos 4º, 9º e 11, que constitui um atentado contra a probidade da administração agir de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Também é estabelecido num desses dispositivos que constitui atentado à guarda dos valores financeiros, de dinheiro principalmente, quando a desobediência à lei, às prescrições legais. Eu gostaria de ler, basicamente, o item 1º do artigo 11. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos, originar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais. Houve aqui um ordenamento de despesa que não é autorizado por lei. Por lei em sentido amplo, pela Constituição da República e pela Lei 15.215 de 2010,
que fixou os critérios relativos aos subsídios de procuradores. Lembremos a Constituição da República. Em 1998, mediante a emenda constitucional 19, foi excluído expressamente o parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição de 1988, que permitia a isonomia em relação a atribuições e cargos assemelhados dentro do mesmo poder. Mas com esta vedação, simultaneamente houve uma vedação no inciso 13 do artigo 37 da mesma Constituição, que não mais permitiu a isonomia. Acontece que em Santa Catarina, na Constituinte, houve todo um trabalho no sentido de embutir, e que na época até havia uma permissão legal, o artigo 196, no qual se permitia a isonomia que afetava favoravelmente procuradores do Estado e delegados. Acontece que com a emenda constitucional número 19, com a mudança dos artigos 39 e 37, essa equivalência não é mais possível. Mas diz a parte contrária que, neste caso, excepcionalmente é possível, porque houve a impetração de mandados de segurança, especialmente o mandado de segurança de 2004, 03763, permitindo essa equivalência. E que teria transitado em julgado este mandado de segurança, essa decisão desse mandado de segurança. Não houve a propositura de ação rescisória e que, pelo fato de estar caracterizada a coisa julgada, e essa coisa julgada estaria permitindo a aplicação, à época do artigo 196 da Constituição Estadual, que tudo estaria tranquilo. Trata-se de um equívoco transatlântico. E vou explicar por quê. Este mandado de segurança, que é a base do pedido administrativo formulado pela PGE, processo administrativo 4421, ele tem por lastro este mandado de segurança a que me referi, que transitou em julgado em 2006. Transitou em julgado em 2006. Isso quer dizer que, até 2011, a parte deveria ter ingressado com o cumprimento da sentença, deveria executar essa decisão, mas não o fez. Estamos, então, diante da figura da prescrição, que é de ordem pública. Da prescrição. E não adianta distorcer os fatos ou as situações para jogar à margem e dizer que prescrição não há. É muito claro, muito clara, melhor dizendo, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que assegura que a prescrição
para que não haja prescrição, deve ser proposta a execução dentro do prazo de 5 anos, a partir do trânsito em julgado, que no caso não houve. De mais a mais, nós temos outras questões aqui que devem ser levadas em consideração. Os ditos crimes de responsabilidade de Sua Excelência o Governador, eles são tisnados pela omissão. Mas uma omissão que tem, sob o ponto de vista jurídico, características um tanto especiais. É porque nós estamos diante de uma figura excepcional de omissão por ação, ou ação por omissão. Quando há, na omissão, psiquicamente, um querer. E como ocorreu aqui? Ocorreu da forma muito bem, aliás, explicitada no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal brasileiro, que é trazido aqui apenas do ponto de vista analógico, não de forma supletiva, como se fosse o Código de Processo Penal. A relevância da omissão, quando o agente devia e podia evitar o resultado do fato. E isso, Sua Excelência, o Governador do Estado, não fez. Pelo contrário, deu a medida cautelar decidida pelo Tribunal de Contas do Estado, foi nas águas de braçadas de 13 pareceres que padecem de flagrante inconstitucionalidade. E uma inconstitucionalidade que se pôs, no processo a que me refiro, de forma superveniente, a chamada inconstitucionalidade superveniente, ou também da mal posta, no meu entender, chamada coisa julgada inconstitucional. Por que houve esta inconstitucionalidade superveniente? Porque houve uma mudança total do quadro fático-jurídico da época, com o advento da Emenda Constitucional 19, de 88, e, posteriormente, a lei a que me referi, 15.215, que trata do subsídio. Esta emenda fixou os sistemas remuneratórios, vencimentos e subsídios. No caso dos procuradores, subsídios. E em relação a eles, posteriormente ao advento desta emenda, simplesmente a isonomia não era e não é mais possível. A mudança do quadro jurídico tem que ser levada em conta em razão da aplicação da famosa cláusula rebus sic stantibus, que numa tradução livre, quer dizer, estando as coisas assim. Quer dizer, enquanto as coisas continuam tal como estavam, tudo bem. A coisa julgada, ela é rígida. Mas se houver, como houve, uma mudança do quadro fático normativo, perdeu o artigo 196 da Constituição Estadual a sua eficácia temporal e ficou afetada pela inconstitucionalidade. Esse artigo é inconstitucional. E, apesar disso, anteontem, a decisão foi no sentido de se permitir
o pagamento de todas essas verbas. E, com todo o respeito, no meu entender, houve uma agressão à súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, em que o Tribunal de Justiça se fez, às vezes, de poder legislativo e aumentou, de certa forma, ainda que de via oblíqua ou não, pouco importa, os vencimentos, pondo à deriva a isonomia. E o fato é que o governador também agiu de forma contraditória, de modo, melhor dizendo, contraditório, na medida em que desrespeitou uma decisão anterior, referente à época da reforma administrativa do Estado de Santa Catarina. Lembram-se da medida da mensagem número 113. Foi inserido no artigo 24 do projeto de lei, da Lei Complementar 48, um dispositivo favorecendo a categoria. O governador vetou esse artigo 24. Vetou. Porque diz que o interesse público não permitia de forma alguma o uso de recursos públicos para cobrir essa despesa. Mas fê-lo oportunamente. E agiu de tal modo que se aplica a famosa técnica, não famosa, eu digo, mas a pertinente técnica albergada pela locução nemo potes venire contra factum proprium. Ninguém pode vir contra o próprio fato. Ninguém pode agir contra o próprio fato. Ora, se no passado ele agiu desta forma, deveria da mesma forma fazê-lo posteriormente. Mas não o fez. Não o fez e agiu, como eu disse, de maneira a desprezar tanto a Constituição da República quanto lei infraconstitucional. Eu sei que alguns colocaram uma nódoa mínima de dúvida a respeito do conceito de probidade da administração, pelo fato de se acoplar o inciso 5º do artigo 4º com o inciso 7º do artigo 9º da Lei 1079 de 50. Porque sempre se exigiria, para caracterizar a probidade, que o seguinte, que tem que ser compatível com a dignidade, com a honra ou com o decoro. Aqui, eminentes julgadores, a expressão probidade da administração não tem as mesmas características conceituais da lei de improbidade administrativa, que seja ação específica, até para ressarcimento do erário público. A expressão aqui, em razão dessa característica, desta frase aqui, por mim lida, tem natureza ética. Aqui é pelo fato de ter havido desrespeito a preceitos de ordem ética. E aqui nós não precisamos recorrer à ética de Nicômaco, de Aristóteles, na Grécia Antiga. É de simples compreensão. E por quê? Porque houve, sim, falta de decoro, de dignidade ou de honra
pelo simples fato de o processo administrativo 4121 ter resultado de uma reunião no escurinho do cinema. Perdão pelo jargão popular. Porque se tratou, na época, de um processo sigiloso numa questão desta natureza. Aqui vem a abordagem ética da ofensa aos princípios éticos, neste exato momento. Depois, quando vozes manifestaram discordância, este processo que era sigiloso não mais o foi. Mas devemos levar em conta a situação anterior. Porque hoje, neste julgamento, nós temos que abstrair o que aconteceu após a abertura do processo de impeachment. Temos que levar em conta o princípio tempus regit actum. O tempo rege o ato. Muito obrigado. Vossa Excelência conclui.